Dia, graça e paz, queridos irmãos e irmãs, todos são bem-vindos nesta manhã. Deixa eu ir me ajeitando aqui. Vocês já se cumprimentaram essa manhã? Deram um bom dia aí para o irmão que está do seu lado, da esquerda e da direita, aqueles que chegaram depois. Cumprimentem-se aí, queridos. Olha no olho aí do seu irmão, ó, né? Cumprimenta aí, ó. Que bênção, né? Ó, que bênção, né, João? Bem-vindo, meu irmão. Douglas, bem-vindo mais uma vez. Bom tê-lo aqui. Bem-vindo, Everson. Bem-vinda. Bem-vinda, Germana. Bem-vindo, queridos. Bem, enquanto todos aí estão se ajeitando, né? Esse momento aí. Temos um tempo aqui agora precioso na palavra. Pedir para você abrir Salmos capítulo 32. Enquanto vocês estão se ajeitando, eu sinto de orar. Salmos 32. Pai querido, Pai amado, te louvamos, Senhor, nessa manhã. Como é bom, Senhor, estarmos aqui te adorando. Como é bom, Senhor, estar aqui juntamente com outros irmãos. Como é bom exaltar o teu nome, Senhor, reconhecer a grandeza do Senhor, as maravilhas que o Senhor tem feito e realizado, ver a sua bondade operando diariamente, conduzindo-nos, Senhor, sempre a um processo de reconhecimento, de adoração a Ti, há um processo também de arrependimento, como o texto de Romanos capítulo 2 também afirma. Vendo o Evangelho agir em nós, transformando o ser, a maneira de enxergar, de viver, uma mudança na mente, mudança de rumo da maneira que agimos e agora passamos a agir, porque Cristo vive em nós. Obrigado, Jesus. Obrigado pela obra da cruz. Obrigado pelo sacrifício genuíno, pelo sacrifício legítimo e que transformou o meu ser. Me deu uma nova vida. Obrigado. Obrigado, Senhor. Como cantamos aqui, nós te damos graças, Senhor, pelo preço. O preço que Jesus pagou na cruz. Um sacrifício de amor. Obrigado. Nós sempre procuramos lembrar disso, porque isso fortalece a nossa fé e também nos coloca na posição que devemos estar, de servos, dependentes, de filhos, porque isso também é herança para nós. Nós somos filhos. Obrigado por cada vida, Senhor, que está aqui. Cada vida é preciosa. Cada vida foi pago com alto preço. Obrigado, Senhor. Eu não conheço
nem 10% do que foi a semana deles, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe as lutas, as dificuldades, os desafios que vieram nessa semana, ou desafios esses que já estão sendo vividos há tempos. O Senhor conhece cada um. O Senhor conhece cada deitar deles, cada pedido que é apresentado ao Senhor. O Senhor sabe. E é por isso, Senhor, que diante de Ti, nós que somos pó, nos colocamos, Senhor, de joelhos, nos colocamos, Senhor, sem resistência alguma, mas simplesmente reconhecemos o poder que o Senhor tem de fazer aquilo que homem não pode fazer. E sabemos que podemos orar com fé, com convicção, porque cremos no Teu operar e agir em nossas vidas e nas vidas das pessoas a quem temos intercedido por elas. Somos a Sua igreja. Igreja que o Senhor estabeleceu na terra para anunciar as boas novas do Senhor. Igreja que o Senhor estabeleceu na terra para Te adorar em espírito e em verdade. Igreja que o Senhor estabeleceu na terra para sermos, ó Deus, aqueles que apontam a verdade no Evangelho. Igreja que também vive embates, vive dificuldades. Igreja que está olhando para o mundo e vendo as adversidades, as lutas, as guerras. Igreja que está vendo, Senhor, situações tão terríveis, próximos de nós, mas também longe. E pelo fato de estar longe, também não está aquém. Nós também vimos tudo isso e oramos, oh Deus, que possam, Senhor, diante disso tudo, enxergar a verdade. Que o Senhor se revele a eles, porque são carentes da graça do Senhor, são carentes do Senhor Jesus. Por isso, nesse momento, dedicamos essa oração, ó Deus, a estes, porque carecem, como nós carecemos de Ti, Senhor. E como igreja nós oramos e apresentamos essas vidas ao Senhor. Apresentamos aqueles que estão enfermos, doentes, que estão passando tratamento, aqueles que estão perdendo a esperança, mas que nessa manhã a esperança se renova, porque a esperança é o Senhor. Oh Deus, cada vida, Senhor, Tu conheces. A oração pode ser genérica aparentemente, mas ela é legítima e sincera diante de Ti, Senhor, porque Tu sabes todas as coisas. Tu conheces a intenção dos corações. Tu podes operar o que homem não pode. Tu podes, Senhor. Visita, Senhor, e traz a paz aos corações. Acalma, Senhor, dessa tempestade. Acalma, Senhor. Obrigado pelos livramentos, Senhor.
Obrigado pelos muitos livramentos que o Senhor tem dado. Obrigado pelos recursos que o Senhor tem dado. Nós desejamos ter um coração diariamente grato a Ti. Diariamente. E assim entregamos essa oração, pedimos, Senhor, pela autoridade da Tua palavra, exercendo através da vida deste pregador nessa manhã, operando em cada coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Todos já abriram texto? Menos eu. Salmos capítulo 32. Como eu tenho falado para os irmãos aí mais cedo, desde quinta-feira nós estamos fazendo um estudo de Romanos, né? E eu vou sempre estar fazendo essa ênfase, né? Vou inculcar na cabeça de vocês, né? Essa ênfase de Romanos, pela importância que tem para a igreja, né? E a igreja que eu estou falando hoje é a igreja, nossa comunidade local, Comunidade Jesus, a Casa dos Filhos. O estudo, a importância desse aprofundamento que estamos tendo, e agora a gente entrou num tema bem desconfortável, né? Mas muito necessário. O texto de Romanos, que revela o Evangelho de Cristo, Paulo vai apresentou primeiro o Evangelho como poder, salvação. E agora ele vai discorrer sobre a ira de Deus, o pecado. E isso vai mexer com cada um de nós. Vai tirar nós de uma zona de conforto, se você se sente assim, para que você seja confrontado. Para que você seja colocado diante do espelho e se veja como está você diante do Senhor, diante do que o Evangelho nos apresenta, porque o Evangelho vai nos apresentar situações de desconforto para gerar em nós mudança. Sabe por quê? E aí é por isso que eu quero começar no Salmos 32. O Salmos 32 ele vai apresentar algo como consequência de uma pessoa que é insistente, obstinada em seguir o curso da sua vida sem Deus. E é disso que eu vou falar um pouco. E eu não sou uma pessoa muito didática nisso, mas hoje eu vou tentar através dessa palavra. Então, o Salmos 32, verso 1, ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Verso 2, bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Bem-aventurado, feliz. Bem-aventurado te lembra o quê? Sermão do Monte, não é verdade? Quem está pregando o Sermão do Monte? O nosso Senhor Jesus. Então, o que o salmista está dizendo aqui é bom. É necessário para mim e para você. Nos traz a lembrança e a memória de entendermos que o perdão pela nossa transgressão que vem de Deus é bom.
que é o Senhor quem tem esse poder. Mas agora, no verso 3, o salmista vai falar algo que é o que precisamos estar atentos. E ele diz assim: enquanto calei, perceba, enquanto estava em silêncio, enquanto não me manifestei, enquanto eu não me posicionei, enquanto eu ficava ali, vamos dizer num termo, eu vou usar algumas palavras do dia a dia, o termo mineiro, comendo quieto, silêncio, né? Enquanto eu estava aí, andando pelas beiradas, enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Todo dia. Ou seja, quem anda em pecado, quem sabe que está andando em pecado, vê a sua vida cada vez mais se adoecendo, os seus ossos se adoecendo, a sua vida na alma se adoecendo. Vê em sua vida uma pressão e um peso diário, um fardo a se carregar demasiado, mas pela obstinação de desejar algo, pela obstinação de conquistar algo, pelo desejo de ter e não medir esforços, ou passar por cima seja de quem for, cometendo pecados contra si e contra outros, contra o próprio Deus. Os seus ossos, o salmista diz, cada vez mais vai fazendo com que a sua vida vai se esvaecendo. Vai esfriando. E aí, vou falar de termos práticos, doenças aparecem. E aí, muitas vezes, a gente pergunta, e aqui não estou julgando, mas eu estou falando fatos gerais, ok? Fatos gerais. Nós nos perguntamos o porquê isso, o porquê daquilo, por que isso está acontecendo comigo, ou por que eu fiz, mas eu sou uma pessoa tão correta, faço isso e faço aquilo. E, enfim, acha-se vários motivos que se justificam para ela, mas que não atende ao critério de uma autoanálise mais profunda, uma análise de rendição mais profunda, uma análise de conexão com Deus mais profunda no sentido de dependência total e confissão plena. Porque quando a gente continua se justificando, como Jó, o João até comentou no estudo, mas usou de outra forma, então eu vou usar o Jó da forma de justificar. Se justificando em todo o tempo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu faço isso, 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 isso. A gente vai vendo a nossa vida se esvaecendo, e essas coisas vão acontecendo como consequência, diz o salmista. Mas isso para quem tem a consciência desse pecado. E aí a pergunta é, você tem consciência de pecados que ainda habitam? Pecados ainda que não foram confessados? Pecados que você sabe que ainda estão ali naquela luta e você não agiu de maneira plena diante de Deus para tratar tal situação? Porque o fruto do arrependimento, na verdade eu vou falar de outra forma. Jesus fala em Mateus 13, para que se produzam, Mateus 8, acho que é 8:13.
produzir frutos dignos de arrependimento. E frutos dignos, eu diria que são momentos em que a gente reconhece e a gente muda o nosso discurso. A gente muda a nossa maneira de andar, maneira de enxergar. Mas como foi falado hoje no estudo bíblico, muitas vezes a gente está fazendo o quê? A gente está apontando os outros. A gente sempre tem justificativa para argumentar o porquê que eu ainda faço isso. E o pecado continua. Porque essa entrega profunda, ela não aconteceu. Então, o salmista continua. Eu vou de novo lá. Nossa, mudou para o 24, é 32. Ele continua. Eu vou ler de novo do 3. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram, os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão, a mão de quem estava pesando? A tua mão, a mão de Deus, pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor secou, como no calor do verão. E isso só vinha porque ele sabia que ele tinha o Senhor, mas ele tinha o pecado que lhe consumia. E ele viu esse agir de Deus. E aí o 5 ele diz o quê? Confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E sabe qual é a certeza desse salmista? E tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Confessarei. E o problema muitas vezes que nós temos é, mas se eu confessar eu vou me expor. Se eu chegar diante da minha esposa e falar a feiura desse pecado, ela vai me julgar e isso vai me pesar. Ou se eu chegar diante do meu marido e confessar que eu não sou essa pessoa como ele tem enxergado, e falar a verdade diante dele do que eu tenho feito, isso pode acabar com o meu casamento. Aqui eu estou trazendo exemplos. Se eu falar para o Guilherme que eu não sou essa pessoa que ele tanto pensa que eu sou, e eu não confessar que eu tenho problema com tal coisa, aquela imagem que ele tem de mim vai ser quebrada. Eu ainda estou pensando em pessoas. Mas aqui o salmista está falando, se eu confessar ao Senhor. E o ponto principal é, como que está essa conexão minha com o Senhor? Porque as demais coisas, elas vão ser consequências da atitude que você primeiramente teve com o Senhor. Confessar o pecado. E não se importar, porque quem te sustenta e quem cuida de você é o Senhor. É Ele quem vai conduzir, vai trazer luz aonde há trevas. Afinal de contas, não é o Guilherme ou a Maísa, estou usando como exemplo aqui, que vão curar os ossos do meu ser, que vão curar as emoções da minha alma. É o Senhor. Amém? Então, amados, o salmista nos fala o ponto principal disso tudo. Só que, como o texto de Romanos vai nos apresentar, e eu peço que vocês abram lá, Romanos capítulo 1, verso 18. Acharam aí? Romanos 1, verso 18. Ele diz assim,
A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Paulo começa a apresentar que eu estou apresentando um evangelho para vocês que é poder de Deus. Mas para vocês entenderem que o evangelho é poder de Deus, vocês precisam entender por que o evangelho veio. Porque o mundo está corrompido. Porque a verdade, ela foi corrompida. Aonde? Lá no início, Gênesis capítulo 3. A verdade foi corrompida. E por conta desse pecado, Deus enviou o seu Filho para ser justiça por nós. Então, o que eu estou apresentando do salmista e que Paulo vai apresentar em Romanos sobre a ira de Deus, ela se manifestou e todos pecaram. E estão destituídos da glória de Deus. É todos, 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 todos. Criança, bebê, aquele que ainda vai nascer, todos pecaram. E estão destituídos da glória de Deus. Essa é a revelação. Isso Paulo está trazendo com clareza para nós. E cada vez que temos certeza e conhecimento dessa revelação, nós temos a oportunidade então de correr para os pés do Senhor e passar a viver uma vida com Ele. E agora eu quero trabalhar numa analogia. Talvez, assim, talvez eu já tenha pregado sobre esse tipo de analogia, mas hoje eu vou falar de forma didática, e ela também. E eu acredito que vai ajudá-los a compreender como devemos seguir isso. Então vamos lá. O Elton até falou um pouquinho, porque a gente falou ontem um pouco dessa analogia. A cura e o remédio. Então vamos lá. Digamos que eu e vocês, eu sou médico, tá? Isso aqui é um exemplo. Quem aqui já foi médico? Ninguém? Vamos lá, gente, para levantar a mão. Quem aqui já foi médico? Vocês não vão em médico? Nossa. Quem já foi ao médico? O que você entendeu? Ah, vocês entenderam isso? Não, então ninguém. Desculpa, ninguém não, eu também não. Mas quem já foi ao médico? Isso. Você vai lá amanhã? Entendi. Não, mas obrigado. Tá vendo como a comunicação parece que, né? É, carro da pamonha. Tudo bem, é uma prova. O Senhor tem provado meu coração com o carro da pamonha. Então todo mundo já foi. Então quer dizer que vocês já foram no médico para apresentar um problema que devia estar acontecendo, né? Então, quando vocês vão no médico, vamos ver se é isso que acontece. O médico, oh Deus, o médico vai perguntar, o que está acontecendo? Pelo menos você espera isso, né? Por isso que eu fiz essa pausa dramática. Mas ele vai perguntar, o que está acontecendo? E aí ele quer ouvir o que você está sentindo, né? Por que você foi ao médico? Há uma dor. Alguma coisa está incomodando. Então você vai no médico e você fala. Qual que é o propósito de você falar do que está incomodando? O propósito é você passar para ele e ele entender o que você está sentindo para que ele possa te diagnosticar com um remédio. Não é isso? É isso que você espera? É isso que você deseja, né? Falou, eu vou no médico por quê? Porque há um profissional que estudou, que conhece e pode diagnosticar o que eu estou sentindo e tirar a minha dor.
aqui genericamente é isso. Dependendo das situações, e que legal que a medicina avançou, então, hoje ele pode pedir exames de sangue, exames de imagem, ele pode pedir algo para te dar mais certeza ou para investigar realmente o que você tem, né? E aí, de repente, você passa por uma segunda bateria. Vamos para os exames. O exame vai apontar uma infecção ou não, né? Alguns sintomas já estão aparecendo. E aí, beleza. Mas aí, digamos que a situação é mais dolorosa, é uma situação mais difícil, uma situação que é grave. E aí, o médico faz a investigação, tudo, e aí ele vai vir com um diagnóstico pesado. E isso pode abalar você. Quem já passou por esse tipo de situação, seja com você mesmo ou com um familiar? Que mexe com você, não mexe? Parece que seu mundo, né, estava tudo correndo bem, até que, de repente, o médico traz um diagnóstico pesado. E aí você vê que vai mudar tudo, inclusive a sua vida pode estar em risco. E nessa situação de pressão, de uma realidade, a sua atenção agora é 100% em quem? Em ouvir o que o médico está te falando, porque é importante. Você está sendo lidado com um choque de verdade, de uma realidade. E aí ele vai falar o seguinte, você está com... Eu vou usar infelizmente, uma doença que tem sido muito comum nos dias de hoje. Você está com câncer em um determinado lugar. Isso choca. E aí ele vai falar, mas precisamos ver se é benigno ou maligno. Só a palavra câncer já mexeu com você. Mas precisamos ver se é benigno ou maligno. Benigno, eu tenho uma esperança. Maligno, o problema é mais sério. Mas eu quero tratar isso, e aí ele vai começar a falar das formas. Aí digamos que ele veio com a questão, veio lá com a biópsia e tal, e deu lá que o câncer, ele é benigno. Glória a Deus. E aí ele vai falar, mas a gente vai precisar fazer um tratamento, e esse tratamento é sério. Então assim, Fábio, sim. Você quer ser tratado? Você quer ser curado 100% nisso? Com certeza, doutor. A minha atenção está toda aqui. E aí eu estou pensando, eu quero 100% ser tratado, eu quero 100% ser curado, eu não quero viver com isso, eu quero ser curado, eu quero ter uma vida normal. Então eu vou te dar um caminho. O primeiro caminho é o seguinte, você vai precisar seguir esse tratamento à risca. Eu acabei de diagnosticar para você que você tem isso, mas isso tem cura. Isso tem cura, mas você precisa seguir. Você vai precisar fazer... Aqui, desculpa, eu não sou médico, posso errar no que eu estou falando aqui, mas vocês estão entendendo o sentido. E ele vai falar, você vai precisar fazer quimioterapia, você vai precisar fazer tal coisa, para a gente... e vai precisar tomar remédios fortes, e vai precisar tomar nos horários. Sua alimentação vai mudar. Você vai precisar mudar sua alimentação, e agora, se você não fizer isso, você vai morrer. Então você está diante de um choque, de uma realidade. E aí você entende, sim, doutor. Agora, doutor, não dá, eu não consigo fazer tudo isso. Tem alguma forma paliativa para isso? Ele vai falar, ó, paliativa quer dizer que você vai morrer, mas não agora, mas você vai morrer mais breve. Então, você não quer fazer a quimioterapia? Você não quer fazer esse tratamento? Você quer abrir mão disso tudo? Tá bom, mas então vamos fazer isso aqui. Mas eu vou te dizendo, isso é paliativo, ou seja, você vai sentir cada vez mais o seu corpo sendo cada vez mais abalado. Você perdendo
o vigor. Não, mas eu decido seguir isso. E o terceiro é, eu não quero tratamento. Deixa que venha. Quando vir, porque aí vai vir mais agressivo ainda. Então ele deu 3 cenários para a pessoa. E a pessoa então ela tende a descobrir. Aqui vocês já sabem qual vai ser o caminho. Agora eu quero trazer essa analogia do médico para você que está aqui. Para você que está aqui comigo. E por que você vem para Deus? Por que Deus tem que apontar o pecado para nós? Por que o salmista sabe que os ossos dele estão destruindo ele? Por que temos essa necessidade de saber que Deus, Ele existe e nós precisamos de Deus, mas muitas vezes nos afastamos ou não vamos? E por que muitas vezes quando a palavra vem, seja um pastor, seja um líder, ou seja um amigo seu, que está falando da palavra de Deus e ele fala, se afasta desse pecado, corre para o Senhor. Você quer tratar o seu casamento, você quer tratar o seu relacionamento com Deus, você quer tratar a sua vida realmente? Então se afasta disso, confessa. Busca ao Senhor com todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Se entrega. Porque vai valer a pena. Porque esse que está falando, ele está se colocando na posição de médico e diante do que ele está batendo um papo com você, conversando do que está acontecendo de uma situação ou outra, ele está apresentando uma situação e você não vai massagear ele no sentido, ou você vai, né? Eu não vou falar de Jesus porque ele não está, não vou falar a verdade para ele. Porque se eu falar a verdade para ele, ele vai ficar, ele já vai fechar o coração e não vai querer ouvir nada. Se eu não falar a verdade para ele, eu vou falar, eu acho que eu vou usar de outras formas para ser mais leve. Então, eu vou falar como o mundo fala. Eu vou tentar massagear, não que eu queira, mas eu vou tentar massagear o ego dela. E aí eu vou falar, poxa, eu te entendo. Realmente é difícil isso. E aí eu começo a usar de atitudes paliativas, mas que não resolvem. Então eu vou olhar para minha irmã, para o meu irmão, e vou falar, poxa, faz isso, faz aquilo. Mas eu não vou falar da verdade. Vai para o Senhor. Se você quer realmente liberdade para a sua vida, se você quer realmente conhecer a verdade que vai te libertar, não vai ter outro caminho. Vai para o Senhor. Ele vai te confrontar, Ele vai te mostrar verdades que esse mundo, Ele vai, de alguma forma, te mostrar outro tipo de verdade, mas não é a verdade que vai te confrontar. A verdade que vai te confrontar é aquela que o seu amigo... que eu gosto daquele amigo que chora comigo e que só me ouve. Porque eu não quero ouvir conselho, eu quero só que ele me ouça. Porque eu preciso de alguém que me ouve. Afinal de contas, eu já sei tudo que o pessoal vai falar. Então eu não quero. Eu só quero uma pessoa, sabe quem é meu amigo? É quem me ouve. Quem está pronto a estender a mão e me ouvir. Mas não quem vai me confrontar. Quem vai me falar o que eu realmente preciso ouvir. E se você ama seu amigo, se você ama sua mãe, se você ama seu pai, se você ama seu filho, se você ama seu marido, se você ama sua esposa, você sabe que você vai ter que se colocar em posições que são desconfortáveis, mas que são necessárias, porque se você ama a vida dela, você ama a vida dele, e sabe que essa pessoa está se perdendo. E você precisa falar a verdade que um médico vai falar. Olha, o problema é pecado. Como eu resolvo? Vai para o Senhor. Você é orgulhoso.
Você sabe por que você é assim? Você é orgulhoso. Eu, orgulhoso? Você tem um ego muito inflamado. Quê? Como você tem coragem de falar isso para mim? Olha, eu estou falando, mas não porque eu sou melhor que você. Mas as suas ações estão te mostrando isso. E olha, eu também era assim, ou eu também estou vivendo isso, mas eu já sei o caminho que me liberta. E esse caminho é Cristo. Porque a palavra dele, e aí você vai na palavra. Porque a palavra é o remédio. A palavra é o remédio que vai operar. A palavra é aquela receita que você vai falar diária. Faz isso. Medita nisso. A palavra, ela não é o remédio paliativo, mas é o remédio que cura. É o remédio que cura. E isso pode demorar. Então, de repente, numa conversa dessa, eu poderia até chegar e falar assim, Fábio, tem 3 caminhos pelo que você está me contando aí da sua conversa, né? Um caminho é, primeiro, disso tudo, eu amo você como amigo de infância, cara. A gente já passou por tantas. Eu tenho um carinho por você, mas eu vejo 3 caminhos. Na minha vida, eu tive esses 3 caminhos. E alguém apresentou esses 3 caminhos para mim. O primeiro caminho, como médico, é: esse problema que eu estou passando é porque eu sou egoísta, eu sou narcisista, um termo muito usado hoje. Eu sou vaidoso demais, eu sou orgulhoso demais, enfim. Só que isso está me destruindo. E isso é pecado. Isso é, eu preciso dar um nome para você disso. Isso é pecado. Minha amiga, você não sabe guardar uma palavra do que as pessoas falam para você. Você sai falando para os outros aquilo que é para ser conversado em silêncio e no particular. Você é fofoqueiro, você é fofoqueira. E isso é pecado. Então, vamos dar nome e vamos tratar isso. Como eu trato isso? Vamos para o Senhor. Porque o que o médico faz é diagnosticar um problema. Para que desse choque de realidade a pessoa olhe e fale, realmente eu tenho problema com isso. Eu tenho dificuldade com tais coisas. Então você tem dificuldade? É pecado? Então confesse. Ajuda a gente deve buscar no Senhor. E a palavra ensina também: confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Deus faz isso para que justamente a gente se humilhe. Para que a glória seja dele, não nossa. Para que não tenha para onde a gente fugir. A receita está onde? Na palavra. Para que a gente possa se humilhar. Então, a receita é velha. Mas ela funciona. Vocês compreendem? Então, queridos, quando Paulo faz a apresentação para a igreja em Roma, ele está falando do que o salmista viu no Salmo 32, e ele está apresentando o que todos nós precisamos. Afinal de contas, para onde vamos então no final? O que realmente precisamos no final? Precisamos do Senhor. A cura está realmente no Senhor. Eu não vou ter a cura. Talvez vão ter situações aqui que eu vou compreender, eu vou ouvir numa sala de aconselhamento com um irmão, com uma irmã, e a gente vai orar junto. A gente vai buscar junto o Senhor e falar, vamos orar. João, vamos orar juntos ao Senhor, vamos buscar, porque Ele tem
Sexta-feira eu tive uma conversa tão difícil e eu só pude falar da minha impotência como pastor, como ser humano, e falar, olha, a única coisa que eu posso falar é vamos orar para o Senhor, porque realmente eu entendo tudo isso que está acontecendo, todo esse sofrimento, toda essa dor. Mas eu estou aqui com você para a gente estender a mão e orar juntos, e buscar ao Senhor, e aconselhar. E o aconselhar significa ter que confrontar, falar verdades na palavra, sem julgamento, mas falar aquilo que está diagnosticado. O que você me passou foi diagnosticado e o problema é esse. Aí agora é com você. Você quer a medida da cura? Quer a paliativa? A paliativa vai te massageando. Não está lidando, você está tratando, resolver o problema ali pontualmente, porque ele vai voltar. Porque volta, é paliativo, vai voltar. Então ele vai voltar de novo e você vai ter que lidar. Só que vai voltar mais potente. Não tenha dúvidas disso. Vai vir mais forte, mais severo, para te confrontar. Eu, Fábio, e já é de conhecimento público, eu tenho um problema na perna esquerda que chama erisipela. É uma doença de pele que foi dada através de bactéria, 2010, eu acho. Foi a primeira vez que eu tive. E é uma doença que ela entra na pele e atinge também circulação. Essa parte eu não sei explicar bem. Mas os sintomas a minha perna incha, ela fica vermelha, ela esquenta e é uma dor intensa, profunda. É uma dor que quem está comigo sabe. Eu já fui internado por conta disso 3 vezes. E outras 3, durante esses anos, foi fazendo tratamento. E o tratamento não é um tratamento medicamento forte, é um medicamento severo. E cada vez que eu tenho, ela deixa sequelas. E cada sequela, a gente vai percebendo na pele como ela muda e ela fica cada vez mais fragilizada. E aí, eu tive a última... 1 semana e meia atrás, e graças a Deus eu não precisei ficar internado. Mas aí, ela sempre dá na região da frente, e dessa última ela deu na batata atrás. E eu não percebi de imediato. Eu tratei, inclusive, numa roda de oração aqui na quinta, eu achei que era uma coisa, porque tive os sintomas, mas achei que era alguma coisa alimentar, mas na verdade eram sintomas da erisipela. E aí... eu tratei e tal. Mas por que eu estou trazendo o assunto da erisipela? Por conta de que os médicos falam que, assim, eu tenho que, cada vez que trata, os antibióticos, que são antibióticos fortes, eles combatem, matam, mas ela pode, de alguma forma, a bactéria pode vir novamente. E aí ela fica... meio que parece que fica alojada. E quando que ela pode aparecer? Quando minha imunidade cai, ou se, por exemplo, uma porta de entrada é frieira, essas coisas que qualquer abertura na minha pele, e se é essa bactéria, ela entra e acontece tudo de novo. Então, é esse meu sofrimento, né? E aí eu acabo tendo que ter cuidados. E aí o médico, na última conversa com a médica, ela fala disso tudo, e você fica 100% atento, lembrando novamente das coisas que ela está falando. Então eu lembro que eu não posso ter meu pé molhado, eu não posso ter frieira no pé, que se eu tiver frieira eu tenho que tratar de imediato. Se tiver qualquer feridinha, eu tenho que tomar um cuidado maior. Então eu tenho uma série de detalhes que eu, Fábio, eu passo a negligenciar no dia a dia. E é isso que eu estou falando. Isso tudo que o médico fala é paliativo para mim ainda. A cura, ela foi, mas ela pode voltar.
E aqui, a minha comparação aqui é, você está na carne e andando no espírito. E é isso que eu quero trazer. Porque na carne, você está lá. E você sabe que você morreu para esse mundo, Cristo habita em você, ok? E você agora tem uma nova vida em Cristo Jesus. Mas, Romanos 8, ele vai nos falar dessa luta, carne e espírito. E ele está te alertando que existem portas que podem dar entrada à carne. Não é verdade? E se não tomarmos cuidado, e como tomamos cuidado? Não vacilando. Estamos atentos aonde está a fraqueza. E se estamos atentos aonde está a fraqueza, essa porta não abre. Mas se vacilamos, essa porta entra. E aí vem. Faz sentido isso para vocês? Porque ela é uma realidade em nossa vida. Então, o exemplo que eu estou passando para vocês é um exemplo da consciência sobre o poder de Cristo em nós, mas a atenção que temos que ter contra o pecado. Contra essa militação que a gente vai ter sempre na terra da carne contra o espírito. E como que a gente lida com isso? Confessando. Enfrentando. Encarando com a verdade de Cristo. E aí eu vou para Gálatas para a gente encerrar. Porque Gálatas 4:19, vamos lá. Diz assim: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Nós, eu e você, estamos vivendo aqui na terra, agora filhos de Deus. Temos a novidade de vida que habita em nós. Mas estamos nesse processo, porque esse processo em que Paulo está falando, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, igreja, vocês estão vivendo a luta, vocês estão vivendo embates, então estão tendo experiências, para aprenderem a ter atitudes novas, diferentes agora em Cristo, até que Cristo seja pleno, formado em vocês, formado em nós. Estamos vivendo as experiências. E como muda isso? Metanoia. Mudança de mente, mudança de atitude, colocando em ação aquilo que a palavra vem nos confrontar. Então, nessa manhã, eu quero que você abaixe sua cabeça, a pedido meu, claro, mas para uma reflexão sua, sobre como você tem vivido, e o que precisa acontecer agora de mudança na sua vida. O que ainda está te impedindo? O que está dificultando você de ouvir esse evangelho, de ouvir a verdade, e você saber que uma atitude precisa ser tomada. Davi era um homem de grande valor no Antigo Testamento. Um homem que Deus usou muito a vida dele, mas que nessa vida de caminhada, ele talvez achou que podia fazer coisas que ele não podia. E nós, como filhos, às vezes achamos que estamos acima disso. Afinal de contas, a graça está em nós. A graça veio em nós.
Então achamos que podemos fazer coisas que não nos compete fazer. E Davi foi confrontado num desejo que ele teve. Ele desejou a mulher de outro. E nesse desejo ele não só, ele cumpriu isso, né? Ele traiu, como ele também, quando veio uma situação de se tornar público, ele ainda faz outra coisa pior. Ele pega o marido dessa mulher e coloca na frente de batalha para que ele morra. E assim o pecado fosse ocultado. Mas Deus, que ama Davi, e como nos ama, Ele não permite isso. Porque por nos amar, Ele quer que venhamos a confessar. Ele quer que venhamos a nos arrepender. E Davi experimentou o arrependimento, Salmo 51. E é esse arrependimento que o Senhor fala ao nosso coração, de transformação, de mudança. O arrependimento que é genuíno e que gera frutos dignos de arrependimento, as mudanças, as atitudes. Então, se você está permanecendo ainda em um pecado, confesse. Vá para os pés do Senhor. Arrependa-se e mude. Mude o rumo. Mude. O Senhor nos chama para isso. O Senhor nos chama nessa manhã para essa reflexão. E viva a novidade do Senhor, na dependência do Senhor, enquanto está na terra, até que Cristo seja formado em vós. Enquanto isso, a igreja ora, a igreja medita na palavra, a igreja cresce junto, a igreja acredita no poder do Evangelho que cura, que transforma, no poder do Evangelho que não é você sozinho, mas é uma igreja que abraça uns aos outros, porque nenhum é melhor que o outro, nenhum tem poder de julgar o outro, mas todos estão seguindo juntos, até que Cristo seja formado em nós. Uma igreja saudável na terra, para ajudar uns aos outros, para exortar e para crescermos juntos. Senhor, nós somos aqui, ó Pai, através da Tua palavra, confrontados. Nós somos colocados diante de Ti, Senhor, por essa palavra, ó Deus, que mexe conosco. E o Senhor conhece cada coração, e porque essa palavra nessa manhã veio para nós. Eu só posso entender uma coisa: o Senhor nos ama. O Senhor nos ama e nos amou de tal maneira que nos deu o diagnóstico, mas também nos deu a cura. O Senhor nos deu o caminho da cura, o caminho que liberta, o caminho que transforma. Mas o Senhor permite ao ser humano escolher outros dois caminhos, como foi exemplificado aqui. Senhor, fortalece a fé de cada irmão e irmã aqui, ô Espírito Santo. Tens o poder de transformar e mudar corações. Nós cremos no poder do Teu Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Nós cremos no poder do Evangelho de Cristo Jesus. Transforma a nossa mente, Senhor. Muda a nossa maneira vã de viver. Ensina-nos, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. E assim entrego essa palavra a Ti. E te adoramos com cântico, em nome de Jesus.